Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí o tema de hoje, muito interessante. E as pedras guias da Geórgia? O quê? E as pedras guias da Geórgia? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, veja bem, muitos de vocês acompanharam o que aconteceu com aquele monumento da Geórgia, lembra? Mas afinal de contas, o que aconteceu e o que era aquele monumento, as pedras guias da Geórgia? O que aconteceu? Será que ainda está de pé? Será que os turistas ainda podem visitar? Mas afinal de contas, o que aconteceu? Bom, pois é, aquele monumento era conhecido como as Pedras Guias da Geórgia. Esse monumento foi erigido em 1980, a mando de uma pessoa que apenas se denominava R.C. Christian. Só isso. Segundo o que se sabe, ele queria, esse R.C. Christian, deixar uma mensagem para as gerações futuras nessas pedras. A obra era feita por 4 gigantescos blocos de granito, com uma mensagem esculpida. No dia 7 de julho de 2022, foram colocados explosivos que derrubaram esse movimento. Então, em 7 de julho de 2022, foram colocados explosivos que derrubaram esse movimento, esse monumento. Então, eram 4 blocos gigantescos de granito e foram colocados explosivos. Ué, mas por que foram colocados explosivos? Por que esse monumento foi derrubado? Afinal de contas, do que se trata tudo isso, né? E esse monumento não existe mais. Então as pessoas que antes iam para a Geórgia para visitá-lo, não vão mais, não visitam mais, não existe mais esse monumento. Do que se trata? Porque esse monumento despertou tanta indignação a ponto de derrubá-lo? Ué, um monumento lá, 4 blocos de granito, com uma mensagem. Por que despertou tanta indignação a ponto de algumas pessoas decidirem derrubá-lo? Vejamos o que estava escrito neste movimento e quais são as possibilidades. Eu vou colocar 3 hipóteses, né? Como não se sabe quem fez, por que deixou aquela mensagem, então tem 3 hipóteses sobre essas mensagens. E eu vou desde a hipótese um pouco mais branda até uma hipótese um pouco mais forte do que pode representar. A primeira mensagem gravada nas pedras guias dizia a seguinte mensagem. Olha que interessante. Mantenha a humanidade abaixo de 500 milhões, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Abaixo de 500 milhões. Veja bem, a humanidade tem quase 8 bilhões de pessoas. Para manter abaixo de 500 milhões, você teria que exterminar com 7 bilhões e 500 mil pessoas. A conta é simples. Escuta, manter a humanidade abaixo de 500 milhões? Complicado, né? São praticamente 8 bilhões de pessoas que temos na humanidade. E a Índia passou a ser o país mais populoso do mundo. Superou a China em população. Então temos uma população mundial muito grande, de quase 8 bilhões. Aí, primeira frase, manter em 500 milhões. Isso, necessariamente,
implicaria no extermínio de 7 bilhões e 500 mil pessoas. Complicado, né? Vou da hipótese mais branda até a hipótese mais preocupante. Então, bom, quem fez, por que fez, que mensagem é essa? O que essa mensagem queria dizer? Bom, primeira hipótese mais branda, né, daquelas pessoas que acreditam que tudo é feito pelo bem da humanidade, etc, etc, etc. Essa era uma mensagem para manter a humanidade em equilíbrio com a natureza. Então, vamos fingir, né, ou vamos supor, vai supor, porque é hipótese, né, que seja isso, né, uma pessoa da paz, né, da harmonia, que queria deixar uma mensagem de harmonia com a natureza. Mas veja bem, se temos uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas, como se consegue reduzir para 500 milhões? Então, como se conseguiria fazer isso? Não é uma mensagem subliminar que sugere a matança de pessoas até atingir os 500 milhões? Então, só vamos ter equilíbrio com a natureza se tivermos 500 milhões. Então, não é estranho essa mensagem? Quer dizer, não é uma mensagem subliminar para o extermínio de muitas pessoas? Não seria isso? Quer dizer, é muito complicado essa visão assim mais branda, porque é uma mensagem complicada, no mínimo. Segunda hipótese, essas mensagens eram para a humanidade após uma guerra mundial. Então, segunda hipótese, não, mas veja bem, depois de uma guerra mundial, com a população mundial reduzida, aí sim é que teríamos que manter até 500 milhões. Então essa é a segunda hipótese. Partindo do pressuposto de que ocorreria uma guerra mundial, a humanidade do pós-guerra não deveria ultrapassar os 500 milhões. Então essa é uma segunda hipótese. Vai ver que é uma mensagem para o pós-guerra. Por isso que foi deixado em granito, nas pedras lá. Então, tem vários estudiosos, cada um com a sua hipótese. Mas essa é uma hipótese muito recorrente. Então, seria uma mensagem pós-guerra, para que a humanidade não aumentasse muito a população mundial. Parece novamente uma hipótese mais amena. Mas, de novo, inclui uma guerra mundial. Então, teria que acontecer uma guerra mundial para que essa mensagem ocorresse, essa mensagem fosse válida. Com a matança de milhões de pessoas, de novo. Então, de novo, implica em extermínio pela guerra. Então, de novo, parece uma mensagem branda, mas é uma mensagem muito complicada. E isso que nós precisamos questionar, porque nós precisamos aprender a ler nas entrelinhas, a ler aquilo que não foi escrito, a ouvir aquilo que não foi dito, mas está subentendido. Então, uma mensagem tem outras mensagens subentendidas. Então, sempre que a gente recebe uma mensagem, observa uma mensagem, vamos ver o que isso implica, o que está subentendido, para que a gente entenda se essa mensagem é boa ou não. Terceira hipótese. E essa é a hipótese mais forte, né? Esta é uma mensagem da elite mundial incomodada com o excesso de gente no mundo e que sugere sutilmente um extermínio de pessoas em massa. Então essa é a hipótese mais forte, vamos dizer assim. Talvez o grupo que destruiu este monumento raciocinou por essa terceira hipótese. É muito provável que ao ler essa frase eles pensaram, bom, isso aqui induz matança de milhões de pessoas. Para que esse equilíbrio ocorra de 500 milhões de pessoas, teriam que morrer 7 bilhões e 500 mil pessoas. É muita gente. E por esse motivo,
este grupo explodiu um monumento que atualmente não existe mais. Então, antes, o estado da Geórgia mantinha no seu catálogo turístico este movimento para que as pessoas visitassem. Não tem mais. Então, o catálogo que eu digo pela internet, eles já retiraram, porque houve a explosão derrubou alguns pilares de granito e os demais ficavam num estado complicado, porque eles ruíram. Então, o que aconteceria na sequência é que eles poderiam cair a qualquer momento. Então, por uma questão de segurança, eles derrubaram o monumento inteiro e aí não existe mais esse monumento. As pedras guias da Geórgia não foram restauradas, então não houve nenhum projeto de restauração e nem existe qualquer projeto daqui por diante de restauração das pedras guias da Geórgia. Até porque, tecnicamente, ninguém sabe quem fez, por que fez, qual foi o objetivo, tecnicamente, né? Então, não se sabe, né, por que elas foram feitas. Então, como não existe nenhum grupo que se responsabiliza pela feitura dessas pedras, por ter erigido essas pedras, por ter colocado lá a mensagem, então, evidentemente, o que ocorre é o seguinte, é que essas pedras guias não tem nenhum responsável. Então, quem que vai restaurar esse movimento? Então, se houvesse alguma iniciativa governamental, o governo teria que justificar, olha, foi tal grupo que fez isso. Então, nós vamos restaurar o monumento por esse motivo, tal grupo, etc. Teria que dar uma justificativa mínima para restaurar. E não existe, né? Não existe ninguém se identificando como o mensageiro daquelas pedras, quem fez a mensagem. Mas, segundo essa terceira hipótese, a mensagem contida nas pedras guia da Geórgia induziam a matança de milhões de pessoas. Imagina, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas é praticamente a população do planeta, para sobrar apenas 500 milhões de pessoas, que, segundo a pedra, é o que traria harmonia para a humanidade. Já que a população mundial é de quase 8 bilhões de pessoas, e a mensagem sugere que só pode haver 500 milhões. Quem seriam esses 500 milhões? Seriam, por acaso, as pessoas mais abastadas, as pessoas mais ricas, a elite mundial? Seria isso? Quem que seria esses 500 milhões? Né? Então, primeira hipótese, vai ver que era uma mensagem só para buscar um ponto de harmonia, mas teria que ter essa matança. Segunda, talvez uma mensagem do pós-guerra, mas teria que ter uma guerra, e uma guerra que mataria também milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas. Então, as hipóteses mais amenas, quando estudadas mais profundamente, nós vamos verificar que elas mesmas implicam em algo muito destruidor. E você que está me ouvindo, o que você acha? Não é um pouco complicado dizer que a humanidade só pode ter 500 milhões de habitantes quando? Já falei, tem quase 8 bilhões, então não é um pouco complicado? Mas só pode ter população X, mas tem uma população gigantescamente maior. Não é complicado? Quem fez esse monumento não tinha a intenção de sugerir uma eliminação de milhões de pessoas. Não fica lá impresso uma sugestão subliminar de eliminação de gente no mundo, sugerindo guerras, sugerindo extermínio em massa, vai por, sei lá, uma pandemia, quem sabe, né? Ou outras formas de extermínio, quem sabe? Aí vão para outras hipóteses, mas não vamos chegar nesse ponto, né?
E o que você acha também? Foi muito radical a derrubada desse monumento? Foi muito radical? Ou seja, teria sido um grupo radical? Eu entendo que sim, é um grupo que se sentiu muito incomodado, né? Mas entendeu perfeitamente o que a mensagem queria dizer, mas se sentiu incomodado demais, né? Então, normalmente, só um grupo radical destruiria o monumento. Não um grupo assim mais tranquilo não faria isso. Então, foi um grupo radical? Foi. Foi um ato muito radical? Aí, o que você acha? Foi, não foi? O que você acha? Ou não, já que ele poderia induzir a muitos a pensar em eliminação de pessoas em massa. Porque é o que induz, né? Só vai ter harmonia com a natureza com 500 mil habitantes. E o resto da população mundial? E o restante da população mundial? Como é que ficaria? Então, realmente é uma mensagem muito complicada. Se bem entendida, né? Porque quando a gente lê rapidamente alguma coisa, muitas vezes nós não vemos o que está subentendido, o que essa mensagem induz, quais são os resultados dessa mensagem, quais são as conclusões que algumas pessoas podem chegar. Porque uma pessoa mais radical vendo isso, ela pode imaginar que ela precisa participar de um extermínio em massa. Ela pode imaginar que ela precisa incitar uma guerra. Então, realmente incita em algumas pessoas mais radicais um extremismo. Então, é uma mensagem que parece branda, mas é muito complicada. A mensagem em si. Foi um exagero ter derrubado ou não? Aí veja o que você entende disso. As perguntas que eu deixo aqui são direcionadas a você se questionar. Ah, mas André, por que eu vou questionar sobre isso? Essas pedras nem estão aqui, mas veja bem. É importante questionarmos porque existem muitas mensagens subliminares sendo transmitidas na atualidade. Que nós não vamos ser tão ingênuos a ponto de achar que essas mensagens são brandas, achar que essas mensagens são normais, porque nós já vamos entender o que elas implicam e o que elas estão induzindo. Então, muito cuidado, né? É conhecido, né, de tempos de guerra, pessoas muito radicais que falavam com palavras bonitas, né, tais como solução final, coisas horrorosas. Então nós sabemos disso, isso é um dado histórico, né? Então se falava de forma bonita, né, solução final, uma coisa assim branda aparentemente, mas que queria dizer uma coisa terrível, uma realidade terrível, né? E você que conhece a história sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, já que em algumas apresentações pelo mundo surge de novo essa fala que tem muita gente no mundo. Então, se fosse uma mensagem isolada lá das Pedras da Geórgia, mas não, de tempos em tempos aparece uma apresentação aqui, uma apresentação ali, dizendo que tem muita gente no mundo, o que faremos, né? Então, quando joga-se essa pergunta, muitos vão pensar, bom, então temos que eliminar a gente, né? Ou seja, ao se falar isso e ao se jogar essa pergunta, induz-se a muitas respostas extremistas. Então é muito complicado isso. Então, tem falas que parecem falas tão normais e tranquilas. E isso no dia a dia, né? Quantas mensagens são divulgadas que a gente pensa, bom, aparentemente é normal, não tem problema nenhum, mas pense nas implicações. No que está subentendido. Pense no que vem junto com essas mensagens. Você não acha que essa fala é perigosa, induzindo a muitos a acreditarem que precisamos eliminar muitas pessoas no mundo? Você não acha que é um pouco perigoso falar sobre isso? E outra coisa,
outra pergunta importante, porque os nossos questionamentos são feitos por algumas perguntas-chave. E sempre que tudo é falado, né, de uma forma tão branda, tão bonitinha, e às vezes o conteúdo é muito complicado. Muito complicado. E quais outros grupos estariam interessados em eliminar tanta gente no mundo, além das elites mundiais? Quais outros grupos estariam interessados em eliminar tanta gente no mundo, além das elites mundiais? Quem que está interessado em eliminar tanta gente no mundo? Você, eu? Não, acho que não, né? O que você acha? Esse programa de rádio visa despertar muitos questionamentos, porque é a partir desses questionamentos que nós raciocinamos bem. E são questionamentos muito importantes na atualidade. Então, de novo, não é algo que aconteceu isoladamente nas Pedras Guias da Geórgia. É algo que vem sendo repetido em muitas apresentações internacionais. E mesmo aqui em território brasileiro. O que fazer com tanta gente no mundo? Parece uma pergunta inocente, né? Ah, não, estou preocupado com o futuro do mundo. Não, não é bem assim, não. O que fazer com tanta gente no mundo? Cuidar dessas pessoas. O que fazer com tanta gente no mundo? Diminuir o nível de pobreza. O que fazer com tanta gente do mundo? Buscar alimentação para essas pessoas. Então a resposta não é extermínio, para que só viva uma pequena elite, uma grande elite no mundo. Não é isso. Então nós precisamos prestar muita atenção nessas mensagens subliminares, que têm uma aparência bonitinha, mas na verdade quer dizer outra coisa. E quando você se dá conta do que quer dizer, você percebe que é terrível. Então, veja bem, se foi radical ou não derrubar essas pedras, isso é um outro questionamento. Mas que a mensagem era terrível, era. Então, como é que vai chegar numa população tão reduzida diante da população mundial, que é de bilhões, né? 8 bilhões praticamente? Como é que vai fazer isso? Se não exterminando gente. Então, a questão toda é termos essa consciência e observarmos muito bem as mensagens que nos são dadas. Mesmo pela mídia, pela grande mídia, mesmo via internet. O que está se martelando ultimamente, o que se fala ultimamente com muita insistência. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é realmente para o nosso bem? Ou isso nos destrói? Então preste muita atenção. Não se deixe levar por palavras bonitas. Veja o que elas querem realmente dizer. Veja o significado verdadeiro dessas palavras aparentemente bonitas, aparentemente voltadas para a paz no mundo, a harmonia no planeta. Observe muito bem. E esse questionamento, essa capacidade de questionar, é que vai nos trazer a possibilidade de nos opormos a ações como essas. Ações de extermínio, ações de destruição da humanidade. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.